A febre do álbum da Copa, com suas figurinhas, chegou mais uma vez ao Brasil. Por todo lado, vemos crianças e, é claro, muitos adultos gastando suas economias em pacotes de figurinha dos mais badalados nomes do futebol mundial para completar a coleção. Porém, nem tudo são flores no mundo do entretenimento futebolístico. As cópias não autorizadas, jocosamente chamadas de figurinhas falsificadas, se tornaram as mais novas inimigas do Estado brasileiro. Mas, afinal de contas, será que violar a propriedade intelectual de alguém é realmente crime, de acordo com a ética libertária? Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O Estado brasileiro segue gastando muito bem o dinheiro tomado do pagador de impostos. Só que não. O desperdício de recursos ditos públicos, desta vez, envolveu uma grande operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Retomada de territórios dominados por facções, desmantelamento de redes de extorsão de cidadãos, prisão de políticos envolvidos com roubalheira? É claro que não. Estamos falando de algo muito mais perigoso. Novamente, só que não. A citada polícia fez uma gigantesca apreensão de nada menos que 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo de 2026, além de camisas também falsificadas da seleção brasileira. Sim, para o Estado brasileiro, isso é visto como um grande problema. Acredita ou não, mas existe até um departamento especializado para isso, com o pomposo nome de Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial. E se você acha que a ideia de existir algo como propriedade imaterial é simplesmente ridícula, parabéns, você já é um libertário completo. Enfim, a operação ocorreu em Nova Iguaçu e o material falsificado foi encontrado em um compartimento de carga de um ônibus. Segundo as investigações, as figurinhas e camisas seriam distribuídas na capital fluminense e em sua região metropolitana. Certamente você já percebeu que o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 da Panini, a fabricante oficial, pelo menos até essa edição, virou uma verdadeira febre entre a criançada. E entre alguns marmanjos também, é verdade. Só no mês de lançamento do álbum, a empresa vendeu 125 mil exemplares. Mas o que realmente movimenta os colecionadores não é o álbum em si, mas as desejadas figurinhas, que já criaram todo um ecossistema de escambo entre crianças e adultos que revela por si só a beleza do livre mercado. Só para você ter uma dimensão da coisa, apenas nas lojas americanas foram vendidas 4 milhões de figurinhas do álbum da Copa, na primeira semana. Temos que levar em conta, é claro, que o número de figurinhas na edição desse ano é consideravelmente maior, porque o número de seleções participantes da Copa do Mundo cresceu. O álbum desse ano conta com 980 figurinhas, das quais 68 são especiais, distribuídas por 112 páginas. Tudo isso representando as 48 seleções classificadas para a competição. Há ainda algumas figurinhas raras nas versões bronze, prata e ouro, que tornam o garimpo por figurinhas ainda mais intenso. O modelo em brochura do álbum sai por algo em torno de R$ 25, enquanto que as versões em capa dura podem chegar a R$ 80. Porém, o mais caro mesmo é completar o álbum. Muitas crianças já fizeram seus pais gastarem miseravelmente R$ 1.000 com figurinhas, e estima-se que para completar o álbum inteiro, sem recorrer a trocas, apenas contando com a sorte, o colecionador precisa desembolsar a bagatela de R$ 6.000. De qualquer forma, isso acaba sendo uma grande diversão para a garotada. Os moleques se tornam especialistas em geografia do dia para a noite, e se tornam fluentes em vários idiomas. Bem, pelo menos no que se refere à pronúncia de nomes estranhos. E para muitos pais, é um alívio ver seus filhos deixando as telas um pouco de lado para socializar com os amiguinhos na comparação e na troca de figurinhas. E tudo isso para alimentar o idílico sonho de completar um álbum que, depois de 19 de julho, estará fadado ao esquecimento, como sempre acontece. Mas retomando o ponto do início do vídeo, faz sentido a Polícia Civil fazer uma operação para prender figurinhas ditas falsas? Em primeiro lugar, acho interessante conferir o que são essas figurinhas de fato. No site do G1 foi divulgada uma comparação entre a versão original da Panini e uma falsificação, a fim de ajudar os leitores a separar o joio do trigo. Provavelmente você achou que a figurinha da esquerda é a original, porque a qualidade parece sim ser superior, mas esta é na verdade a cópia. Você pode inclusive notar um erro crasso na figurinha falsificada, que apresenta o Real Madrid como sendo um clube inglês.
O fato é que a Panini possui, até a presente edição da Copa do Mundo, um contrato de exclusividade com a FIFA, o que garante que qualquer indivíduo que tente fazer uma réplica do álbum da Copa do Mundo corra sérios riscos jurídicos. Nessa situação, não apenas a Panini e a FIFA poderiam processar o criador dessa versão alternativa, também as seleções e os próprios jogadores poderiam fazê-lo, por causa do uso não permitido de símbolos e da imagem. Tal monopólio prático garante, no fim das contas, que o modelo da Panini não seja necessariamente o mais adequado para o consumidor final. Qualquer mercado não concorrencial tende a ter preços inflacionados e uma qualidade que deixa a desejar. E se você acha que o álbum das figurinhas da Panini tem sim um bom preço e uma qualidade decente, é porque você não consegue vislumbrar as maravilhas que o livre mercado é capaz de proporcionar. E aqui temos que entrar no verdadeiro aspecto libertário da coisa, para além dos argumentos econômicos. Então vamos responder à pergunta central desse vídeo. Do ponto de vista da ética libertária, a ação policial em questão se justifica? Esqueça a parte da polícia ser um braço do Estado, o que torna a sua ação violenta por definição. O debate aqui não passa por esse ponto. Nosso foco é a propriedade intelectual, sua definição e sua aplicação no mundo real. Levando em consideração esse ponto, podemos afirmar que tal ação policial não se justifica, porque não houve, em momento algum, qualquer violação à ética libertária. O fato é que a chamada propriedade intelectual não é propriedade de verdade. Se um indivíduo copia uma ideia de alguém, a ideia original não foi perdida ou destruída. Com a cópia, não houve qualquer redução na propriedade original de ninguém, o que implica dizer, portanto, que nenhuma violação à ética libertária foi cometida. Propriedade privada é apenas aquilo que é naturalmente escasso, e ideias não são escassas. Reproduzir uma imagem usando seus próprios meios, ou seja, papel, tinta, impressora, etc., não viola a propriedade de outras pessoas. No caso em questão, fazer cópias das figurinhas da Panini não reduz a propriedade dessa empresa e nem a propriedade da FIFA ou dos jogadores de futebol. Portanto, copiar um item, o que é chamado tipicamente de falsificação, não pode ser considerado um crime sob a ética libertária, e a propriedade intelectual, assim, nada mais é do que a proteção oferecida a determinadas empresas pelo Estado e contra a concorrência. Contudo, é importante frisar que, nessa história, pode haver sim uma violação específica da ética libertária, mas com a vítima sendo o próprio consumidor e não a empresa detentora da ideia original. Se o comprador adquirir um pacote de figurinhas falsificadas, acreditando estar adquirindo a versão original da Panini, ele estará sendo vítima de fraude por parte do vendedor, devendo ser ressarcido e indenizado por causa disso. Mesmo na ética libertária, a fraude é considerada um crime, por representar uma quebra de contrato. Agora, convenhamos, em grande parte dos casos, as pessoas sabem muito bem que estão adquirindo produtos falsificados. Ou a qualidade é notavelmente inferior ao produto original, ou o preço é muito mais em conta do que o item de marca. Ninguém que compra um tênis de R$50 em que se lê Nike acredita estar comprando uma versão original da marca. Na maioria das vezes, quem adquire um item falsificado sabe no que está se metendo. Com tal prática, representando um sistema de ganha-ganha para todos. O copiador, que consegue vender o seu produto com algum lucro, e o comprador, que consegue acesso a um item alternativo, uma vez que não tem bala na agulha para adquirir um original. Porém, mesmo considerando a ética libertária como sendo soberana na avaliação desse caso, podemos ainda considerar o lado da própria Panini. O fato é que a livre circulação de cópias autônomas de figurinhas não representa necessariamente um prejuízo para a empresa. As figurinhas originais seguem sendo superiores, seja por sua qualidade, seja por possuírem algum selo de autenticidade que lhes dê um ar de oficial. Dessa maneira, um álbum que seja completado com figurinhas alternativas nunca terá o mesmo valor que um álbum original. Para fins de comparação ou competição, essas cópias certamente nunca estarão em pé de igualdade. De qualquer maneira, estamos falando aqui de enxugar gelo, porque a marcha da humanidade é imparável. Em tempos de ferramentas de inteligência artificial absurdamente acessíveis, qualquer moleque pode gerar e imprimir suas próprias figuras falsificadas para o seu álbum, com pouca ou nenhuma dificuldade, desde que disponha de um computador com acesso à internet e uma impressora colorida. No passado da minha geração, nós já fazíamos isso, só que à mão e em qualidade inferior. A nova geração, sem dúvidas, terá mecanismos melhores e ainda mais anárquicos para fazer suas próprias cópias. Além disso, você já encontra, por exemplo, figuras do recém-convocado Neymar sendo vendidas no Mercado Livre. E não estou falando da versão comemorativa dourada feita pelo próprio Mercado Livre, tudo dentro da legalidade estatal.
Estou falando das versões alternativas, que são idênticas às figurinhas feitas pela Panini. Até o momento não há qualquer informação de quando a empresa vai lançar as figurinhas oficiais do menino Ney. Ou seja, mais uma vez, o mercado não deixa a peteca cair, oferecendo aos consumidores aquilo que eles querem antes dos canais oficiais. Em resumo, se alguém violou a ética libertária nessa história, foi o Estado, que usou o dinheiro tomado à força de pessoas inocentes para pagar funcionários que, de forma violenta, confiscaram a propriedade privada de outros indivíduos. Porque aqueles que fizeram as cópias das figurinhas da Panini o fizeram com seus próprios recursos e propriedade. Embora, é claro, sem ter a bênção da FIFA e do Estado brasileiro. Mais uma vez, o monopólio viabilizado foi burlado, como sempre acontece. E daqui até a Copa do Mundo, muita água vai rolar, e muitas soluções criativas de livre mercado serão concebidas, para o desespero das grandes empresas que amam usar a mão pesada do Estado ao seu favor. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!